A afirmação apresentada contém algumas imprecisões factuais e interpretações que merecem esclarecimento. Jair Bolsonaro foi presidente do Brasil de 2019 a 2022, enquanto Donald Trump foi presidente do ZEUA de 2017 a 2021. Portanto, quando Bolsonaro deixou o cargo em dezembro de 2022, Trump já não estava mais na presidência do ZEUA havia quase 2 anos. Assim, Trump não poderia convidá-lo para a posse em 2021, quando Joe Biden assumiu, ou em 2025, caso Trump vença as eleições de 2024, pois não há relação institucional direta entre um ex-presidente brasileiro e um ex-presidente norte-americano, relação entre Trump e Bolsonaro. Durante seus mandatos sobrepostos, 2021, Trump e Bolsonaro mantiveram uma relação pública próxima. Bolsonaro visitou a Casa Branca em 2019 e Trump o elogiou em várias ocasiões. Não há registros oficiais de desentendimentos públicos entre os dois na época, sobre convites e protocolos diplomáticos. Convites para cerimônias de posse são emitidos formalmente por governos, não por declarações improvisadas na mídia. Após deixar a presidência, Trump não teria autoridade para convidar formalmente um ex-chefe de Estado estrangeiro para um evento oficial. O termo vira-latas, a expressão, popularizada no Brasil como metáfora para uma suposta subserviência ou complexo de inferioridade, é carregada de subjetividade. Usá-la para descrever relações diplomáticas simplifica questões complexas e ignora nuances políticas e estratégicas. Situação de Bolsonaro no ZEUA em 2023. Após deixar a presidência, Bolsonaro permaneceu no ZEUA por algumas semanas, mas não houve nenhum anúncio oficial sobre um encontro com Trump. Ambos são figuras polarizadoras e eventuais desentendimentos, se existentes, provavelmente refletiriam cálculos políticos, não questões pessoais. Conclusão: a narrativa sugerida mistura cronologia, desconhece protocolos diplomáticos e projeta interpretações subjetivas sobre relações políticas. É essencial analisar fatos históricos com precisão e evitar generalizações reducionistas, especialmente em temas internacionais sensíveis. Vamos aprofundar a análise, explorando aspectos históricos, políticos e simbólicos envolvidos na relação entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, bem como o contexto mais amplo que permeia essa narrativa. A relação entre Bolsonaro e Trump foi construída em um momento global de ascensão de lideranças populistas de direita, marcadas por retórica anti-establishment, nacionalismo exacerbado e polarização. Ambos se alinharam ideologicamente em temas como críticas à globalização, defesa de políticas protecionistas e rejeição a acordos multilaterais. Jair Bolsonaro hesitou em aderir à parceria Transpacífico. Trump retirou o ZEUA do Acordo de Paris. Narrativas contra a esquerda. Trump classificou governos socialistas como ameaças, enquanto Bolsonaro associou a esquerda brasileira à corrupção e ao comunismo. Uso estratégico de redes sociais. Ambos mobilizaram bases por meio de discursos diretos e polêmicos, contornando a mídia tradicional. No entanto, o descompasso temporal de seus mandatos limitou uma cooperação mais concreta. Quando Trump perdeu as eleições de 2020, Bolsonaro perdeu um aliado crucial no cenário internacional, o que impactou sua capacidade de projetar influência externa. Após deixarem o poder, tanto Trump quanto Bolsonaro enfrentaram processos judiciais. Trump foi indiciado por múltiplas acusações de manipulação eleitoral na Geórgia. Bolsonaro tornou-se alvo de investigações no Brasil e nos atos antidemocráticos, falsificação de vacinas, desgaste de imagem. Ambos foram associados a movimentos antidemocráticos, invasão do Capitólio em 2021, ataques às instituições em Brasília em 2023. Ruptura com o establishment. Trump foi rejeitado por parte do Partido Republicano, enquanto Bolsonaro enfrentou críticas até de antigos aliados como o Centrão. Nesse contexto, a ausência de um encontro público entre eles após 2023 reflete menos uma desavença pessoal e mais um cálculo político. Associar-se a figuras controversas poderia prejudicar tentativas de retomada do poder. A expressão complexo de vira-latas, cunhada pelo dramaturgo Nelson Rodrigues nos anos 1950, descreve uma autoimagem de inferioridade cultural e política que alguns brasileiros atribuem ao país. Bolsonaro, no entanto, ressignificou o termo em sua retórica. Nacionalismo agressivo. Ao chamar opositores de vira-latas, ele buscava associar críticas ao governo a uma suposta subserviência ideológica
Diz acusações de que ambientalistas serviam a interesses estrangeiros. Projeção de força, a aproximação com Trump, era parte de uma estratégia para mostrar que o Brasil, sob seu governo, não seria submisso a potências ou organismos internacionais. Porém, a ideia de que Trump rejeitaria Bolsonaro por esse motivo é anacrônica. O populismo de Trump sempre priorizou interesses domésticos, não ligando para nuances culturais de aliados. Se houve distanciamento, foi por pragmatismo, não por desdém. Convites para a posse presidencial seguem regras rígidas. Governos, não indivíduos. O convite formal a um ex-presidente estrangeiro seria emitido pelo Departamento de Estado do Yuan, não por um ex-presidente. Em 2021, com Biden na presidência, era improvável que Bolsonaro recebesse um convite, dada a hostilidade entre Biden e Bolsonaro. Ex-presidentes como atores secundários, Trump, como cidadão privado após 2021, não teria poder para influenciar convites oficiais, mesmo que desejasse. Além disso, a presença de Bolsonaro na posse de Biden em 2021 seria um constrangimento diplomático, dada a recusa inicial de Bolsonaro em reconhecer a vitória de Biden, ecoando a própria recusa de Trump em aceitar os resultados eleitorais. A ausência de um encontro entre Trump e Bolsonaro nos EUA em 2023 carrega significados simbólicos, fim da era populista. A derrota de ambos marcou um refluxo global do populismo de direita, com eleitores priorizando estabilidade após crises como a pandemia. Limites da lealdade pessoal. A relação entre os dois sempre foi mais midiática do que estratégica. Sem o poder institucional, o vínculo perde relevância. Isolamento como sintoma. Ambos enfrentam restrições legais. Ex-Bolsonaro, inelegível até 2030. Trump sob risco de prisão, o que os torna parceiros pouco úteis no jogo político atual. A narrativa inicial revela armadilhas comuns ao analisar relações internacionais. Personalização excessiva, reduzir diplomacia. As relações entre líderes ignoram estruturas, como burocracias estatais, interesses econômicos e contextos históricos. Projeção de estereótipos. A ideia de que Trump desprezaria Bolsonaro por ser vira-latas diz mais sobre o complexo de inferioridade brasileiro do que sobre a realidade estadunidense. Desconsideração de temporalidades. Política é dinâmica. Aliados de hoje podem ser irrelevantes amanhã, dependendo de mudanças no poder. Conclusão, além do sensacionalismo. A história recente mostra que a política internacional não é um teatro de amizades ou rivalidades pessoais, mas um campo de interesses mutáveis. Bolsonaro e Trump aproveitaram-se de um momento de crise da democracia, liberal para ascender, mas seu legado é marcado por divisão e instabilidade. A falta de um convite à posse não é sobre gostar ou desprezar, mas sobre o fim de uma conjuntura política que os beneficiou. Para entender esses fenômenos, é preciso ir além de chavões e mergulhar nas estruturas que moldam o poder global.